Olá pessoal, vamos falar agora sobre a importação de produtos via planilha do Excel. Primeiramente a gente vai iniciar aqui com as regras, que são os pontos principais e primordiais para a gente iniciar o preenchimento, tá? Então a gente vai passar aqui por eles, onde a gente inicia com a questão do limite de cadastros, tá? Por planilha a ser importada. Então o limite é bem grande, é de 10.000 itens por importação, por 10.000 linhas, tá? Caso seja a primeira importação, você não tenha nenhum cadastro que foi feito mesmo manualmente, a gente tem aqui uma planilha que a gente fazer download, a gente vai clicar nela depois para iniciar esse procedimento, tá? Preenchimento. Atualização. Caso já haja alguns produtos cadastrados, a gente tem a opção de exportar também o atual, inclusive para fazer edições. Essa importação não serve somente para cadastrar itens novos, mas também para modificá-los, então fazer edições de forma rápida, né, e prática através das planilhas do Excel. A questão da importação de imagem a gente já viu também no processo de upload de imagem, tem um vídeo de treinamento lá também falando sobre isso. Então as imagens que vão estar atreladas aos cadastros na planilha, a gente tem que fazer o upload previamente e a gente vai utilizar o nome dessas imagens no preenchimento da planilha para vincular o cadastro à imagem. Então, algumas outras informações importantes aqui. Então, primeira informação importante aqui, pessoal, sempre que terminar o preenchimento da planilha de Excel, nós vamos indicar o formato XLS. Caso o seu Excel seja mais novo, a versão dele, 2013, etc., vai tentar salvar como padrão a extensão XLSX. Se você tentar importar com essa extensão XLSX, o sistema não vai aceitar essa importação. Outra informação importante é que a planilha não pode conter estilos ou formatações, tais como borda, negrito, cor de texto, etc. Tá? Outro ponto também é não utilizar essa barra tombada aqui no nome do produto. Caso tenha, o sistema vai substituir por espaço em branco. Tá? Departamentos. Você tem que criar os departamentos antes para indicar eles na planilha de importação, onde os produtos que você está cadastrando vai estar pertencendo a qual hierarquia de departamentos. Sobre o código identificador da planilha, a primeira coluna vai ser o código de referência que a gente vai utilizar para estar criando um novo cadastro ou editando um já existente. Então esse código ele é sempre único, então você vai começar com uma sequência numérica, pode ser uma sequência própria da sua loja virtual. Você pode seguir uma ordem de 1 e seguir essa sequência até os próximos cadastros novos que vocês forem fazer, ou utilizar uma referência única do próprio fabricante também, é possível. Tendo consciência de que, caso um código repita na hora que fizer a importação e o sistema identificar que aquele código já existe, ele vai sobrepor as informações que você está importando mediante o código de referência que já existe, tá, pessoal? Então é importante ressaltar isso. O código de referência da primeira coluna ele não pode repetir. Em relação a produtos que tenham modelos agrupados, modelos geralmente a gente utiliza para separar a cor, então a gente vai repetir esse código de referência nas linhas e preencher as informações do modelo na sequência e nas outras colunas. A gente vai ver isso também na prática lá no preenchimento da planilha, vai ficar mais fácil de visualizar esse ponto. Questão de tamanho e peso, a gente vai utilizar o padrão em quilos da planilha, então só colocar a informação de, por exemplo, 3 kg 3,00 e de tamanho em metros, a gente vai colocar 50 centímetros, por exemplo, 0,50 que equivale a 50 centímetros. No final da planilha a gente tem as colunas atualizar e desativar, onde atualizar a gente vai marcar ou indicar se aquele produto vai ser considerado importação ou não, e o desativar se você vai manter a venda ou retirar da exibição de venda lá da loja virtual. Os códigos que a gente utiliza é sempre 0 ou 1, onde 0 é não, então 0 não atualizar ou não desativar, então mantém do jeito que está, e 1 sim atualizar, no caso de desativar, sim desativar. Aí o produto vai sair da exibição para venda. Em relação aos campos de atributos na planilha, a gente verifica aqui
por exemplo, a cor azul, altura 10 metros, peso 10 quilos. O padrão de preenchimento na planilha vai ser o nome do atributo e o valor correspondente a esse nome, separado por vírgula, sem espaço, tá, pessoal? Então, nesse exemplo aqui, ficaria dessa forma aqui: cor, 2 pontos, azul, vírgula, altura, 2 pontos, 10 metros, vírgula, peso, 2 pontos, 10 quilos. Tá ok, pessoal? Então, vamos dar sequência. No final da importação também, essa aqui é a última mensagem aqui que a gente tem aqui das regras, né, das informações da importação, é que será emitido um relatório de log fornecendo, indicando, né, o que foi e o que não foi importado e o motivo, tá? Se é que deu algum problema na sua importação. Então tem esse relatório aqui informando tudo o que aconteceu. Dando continuidade aqui, na hora de importar a gente tem duas opções também. A de importação total, onde toda a planilha é considerada uma importação, inclusive as imagens, cada coluna que você tiver lá de informação, tudo vai ser verificado nesse processo de importação e atualizado. E você tem uma segunda opção, que é somente atualização de preço e estoque, que é para agilizar esse processo de atualização cadastral, tá? E facilitar essa operação aí para a gente fazer esse trabalho em massa, em larga escala. Então, basicamente, a gente vai pegar a planilha que a gente preencheu, selecionar o arquivo aqui através desse botão e clicar em importar para executar a ação em si. Então, agora, na verdade, nós vamos fazer o download da planilha, de exemplo, e vamos seguir aqui com o preenchimento na prática para a gente ver como é que funciona essa importação de cadastro de produto via planilha do Excel. Então, vamos lá. Clicando em download, então, o sistema vai pedir para abrir ou salvar o arquivo. Vamos abrir, habilitar aqui a edição. Então essa primeira coluna, como a gente falou, aqui é onde vai estar o código de referência para importação. Então futuramente, se vocês forem editar os produtos, quando você exporta a planilha, vai vir exatamente esse código que você preencheu aqui primeiramente para cadastrar esse item novo. Então se for usar uma ordem numérica crescente, a gente tem que iniciar a partir do número 26, tá, pessoal? E aí a gente vai subindo essa numeração, sempre lembrando de que ela é uma numeração única, ela não pode repetir. Se essa numeração repetir numa futura importação de itens novos, o que o sistema vai fazer? Vai sobrepor esse cadastro que já existia com essa numeração que você já havia colocado. Então, por isso que a gente ressalta aqui da importância de um número ser único, tá? E sempre iniciar, se for essa ordem numérica mesmo, que você vai iniciar do zero, em princípio ele tem que iniciar, na verdade, em 26, tá? A partir do numeral 26 para frente. O próximo item aqui é o nome, que é o título do produto, na verdade, tá? Seguindo aqui, a gente tem a descrição do produto, onde a gente vai informar aqui as características do produto, tá? Características do produto. O fabricante, ele já tem que estar previamente cadastrado lá na sua loja virtual, tá? Fabricante ou marca, vamos colocar aqui. Localização no estoque. Então, se você trabalha com uma quantidade grande em estoque e tem localização nas prateleiras, você pode trabalhar aqui com essa identificação, essa localização, que ela vai ser importada também. A garantia em dias, vamos colocar aqui uma garantia de 90 dias. Preço de venda, vamos colocar aqui R$99. A gente vai utilizar o separador por ponto, tá, pessoal? O custo, vamos colocar aqui R$50. Altura, largura, profundidade, comprimento, cubagem, peso, tá? Isso aqui são informações da embalagem, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui 0,10 de largura, 0,20 de altura
Aí a profundidade e o comprimento, eles são substitutos, ou você usa um ou outro, de acordo com o seu segmento e a identificação da embalagem desse produto, tá? Geralmente o mais utilizado é comprimento, por essa medida aqui então de comprimento. Cubagem 0,09. Só de exemplo aqui, tá, pessoal? Não está sendo feito conta para calcular esse valor. O peso em quilo, vamos colocar 10 quilos. As categorias, aqui a gente vai informar, ela tem que estar previamente cadastrada lá também. Então você vai informar exatamente o nome dessa categoria que já foi cadastrada lá, para você vincular esse produto na importação. Então seria nome, categoria primária, ou categoria nível 1, né? Nome, categoria secundária ou nível 2, tá? Secundária. E assim por diante, pessoal. Se tiver nível 3, vocês informam aqui também, e o categoria filtro, que seria o nível 4, tá? Mesma lógica. Coloca o nome exato que você cadastrou lá para vincular esse cadastro a essas categorias. Nome de modelo, você vai descrever aqui o nome do modelo, muito utilizado para agrupamento de cor, né, nos itens. Essa cor 1 e cor 2 é o quadrinho de cores, tá? Para identificação em filtros. Isso não é, o nome de modelo é 1, é utilizado para separar a cor. E esse cor 1 e cor 2 são os quadrinhos de cores, onde você pode ter uma cor única ou aquela separação em duas cores, que a gente corta o quadrinho na diagonal para identificar que o produto possui mais de uma cor, no caso. Então você vai informar o nome dessas cores de acordo com a escala que tem lá no sistema, tá? Isso se vocês forem utilizar essa escala de cores aqui. Nós vamos supor que vai ser azul com amarelo esse. Então vocês vão informar essas duas cores aqui. O sistema vai vincular essas duas cores lá e preencher esse quadrinho lá também na hora de importar o produto. Aqui a gente começa, pessoal, com o preenchimento da referência, tá? Geralmente é uma referência do fabricante, não é necessariamente, tá? Pode ser uma referência interna que vocês usam no sistema de gestão da sua empresa, vocês podem utilizar também. Lembrando que essa referência é o que vai identificar a ficha de pedido de vocês. Então é essa referência aqui que vai sair lá na ficha quando o pedido for impresso, para a pessoa que for embalar, pegar essa mercadoria ou tirar essa nota. Então é importante ressaltar isso aí. Não vai ser esse primeiro código, vai ser essa referência aqui, tá? Aqui o tamanho, se houver escala de tamanho, a gente preenche aqui, nesse caso. O estoque desse tamanho, tá? Estoque 1. Então tudo está relacionado aqui à primeira opção, tá, pessoal? Então, do modelo X, tá? Cor tal, referência tal, tamanho tal, e agora o estoque dessa opção, desse tamanho, no caso aqui. O EAN dele. Já preencher o EAN. E aqui agora eu tenho uma segunda opção, tá? Então vou ter a referência, começa com a referência dele, tá? Ref fabricante 2. O tamanho dessa segunda opção, desculpa, vamos colocar M, a primeira foi P. O estoque, vamos colocar aqui 20 para esse tamanho. E o EAN dela, esse tamanho. E assim consecutivamente, pessoal. Eu tenho aqui a referência 3, a 4, a 5, a 6. Então o sistema tem um número grande de possibilidades aqui para importar. Vai até 10 opções de tamanho para fazer a importação. Aqui na coluna BJ, a gente vai ter aqui o preenchimento de palavras-chave, tá? Então você vai basicamente aqui informar a palavra-chave e separando por vírgula os termos, tá? Então são palavras assim que vão ajudar o seu cliente a chegar no seu produto tanto na indexação junto aos buscadores, como o Google principalmente, né?
quanto na navegação interna da loja. Então aqui nesse caso de palavras-chave cabe até uma escrita incorreta, se o cliente caso digite o produto de forma errada ou tem algum termo em inglês, alguma coisa do tipo, então você pode aportuguesar esse termo também e colocar ele aqui. Ele não é exibido para o cliente, mas se ele buscar, vai indexar o seu produto, tá? Tanto no buscador quanto dentro da loja. Aqui, pessoal, nós vamos colocar o nome da imagem que vocês subiram através do upload de imagens aí no importar e exportar produto. Então, a partir do momento que vocês subiram essas imagens, vocês vão pegar o nome dela, tá? E a ordenação do cadastro do produto vai ser exatamente essa aqui das colunas aqui, ó. Então vai ser a primeira foto, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Então subiu com as imagens lá, você vai pegar o nome da imagem, .jpg com a extensão e informar aqui. Imagem 1.jpg, por exemplo, e informa nessa coluna, ela vai ser a primeira imagem. Imagem 2.jpg, informa aqui. Uma forma interessante de trabalhar e ajuda bastante, pessoal, é colocar o número do EAN, se vocês forem trabalhar com EAN, que é o código de barras, colocar o número do EAN na imagem. E no final, depois do número do EAN, vocês colocam entre parênteses, no nome da imagem aqui, a posição dela. Isso aí você tem como trabalhar depois uma fórmula no Excel que vai auxiliar vocês a trabalharem aqui na planilha e agilizar esse processo. Então, a partir do momento que você vai ter o EAN aqui, você vai ter o EAN informado na planilha, basta você colocar uma fórmula aqui no Excel, para quem sabe mexer no Excel, e complementar o preenchimento aqui das colunas com no final entre parênteses 1, 2, 3 e assim por diante, .jpg, tá? É uma dica que fica e que vai agilizar o processo para quem já sabe trabalhar com planilhas do Excel, tá? Dúvidas também podem perguntar aí ao pessoal do suporte também, que a gente auxilia nesse ponto aí também para agilizar o preenchimento da planilha. Então, a gente vai informar o nome aqui que a gente subiu lá na ferramenta de upload. Os atributos, a gente viu também como que funciona. A gente vai colocar aqui, no caso, cor, 2 pontos, azul, com amarelo, vírgula, altura 10 metros, largura 5 metros. Aqui em atributos, pessoal, lembrando, nós vamos trabalhar com as dimensões do produto montado, tá? As primeiras dimensões que a gente informou aqui na planilha são dimensões da embalagem, tá? E aqui, pessoal, no final da planilha, nós vamos informar as situações da importação, se você vai querer atualizar esse produto ou não. Então, como é um item novo, sim, atualizar, nós vamos considerar ele na importação. Atualizar imagens, sim, tá? Como é um produto novo. Desativar, não, então você marca 0. E cross-docking, que é o tempo de preparação dessa mercadoria. Caso você não trabalhe com estoque, tá? Você tem que pedir essa mercadoria no fornecedor, tem o prazo de entrega dele, a preparação depois na sua loja, ou é um item que você já tem estoque, mas ele tem 1 ou 2 dias de preparação antes da postagem, é aqui que você vai informar esse prazo extra, tá, pessoal? Ele vai ser somado ao prazo da transportadora. Então fez esse primeiro preenchimento, tá? A gente vai dando continuidade preenchendo os demais itens, tá? Seguindo esse mesmo padrão. A vantagem do Excel, a gente tem a funcionalidade aqui de copiar e colar, entendeu? Então, para replicar, facilita muito, tá, pessoal? E a partir do momento que você já importou, a exportação, a edição é muito fácil. O Excel, você pode abrir uma nova coluna aqui no meio, por exemplo, e refazer o seu preço de venda e corrigi-lo, entendeu? Fica fácil de trabalhar, lembrando sempre, incluir uma coluna nova aqui
editou depois, copiou e colou em cima da coluna G aqui para substituir os preços novos, você tem que excluir essa coluna que você incluiu aqui. A formatação da planilha sempre ela deve seguir esse padrão aqui, tá? O original, onde você tem o nome aqui do cabeçalho, código, nome, descrição e essa localização que está aqui, padrão original. Tipo, descrição é a coluna C, fabricante D. Isso não pode mudar em hipótese alguma. Caso mude, inclua alguma coluna no meio, o sistema não vai conseguir fazer a importação corretamente. Ela vai trocar as informações, isso vai gerar um retrabalho muito grande. Então, sempre mantenham esse padrão. Por mais que vocês futuramente, numa exportação, vão editar esse preço de venda, igual eu comentei, que é uma dica que eu dei, e trabalhar o preço de venda de forma massiva para fazer algumas edições e depois importar de novo, fez a inclusão de uma coluna, altera os valores e depois exclui essa coluna novamente, tá, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte, nós teremos o imenso prazer de atendê-los, tá? E vamos aí dando continuidade até os próximos treinamentos. Aquele abraço.